Valendo. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem, ele era íntegro, era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então a gente já começa a ver uma coisa. Tibes amado, que bom que você está aí, cara. Saudade de você. Primeiro de tudo, quem era Jó? De acordo com Deus, era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. É um homem quase perfeito, quase Jesus. Elogios para ele. Isso quer dizer, eu vou te explicar uma coisa agora bem básica pro reino de Deus. Se você entrou no reino de Deus, mesmo que você ande numa santidade perfeita, isso não vai impedir que coisas ruins aconteçam na sua vida. Ai, que palavra ruim! Quando Jesus fala lá em João 16:33 que no mundo teríamos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo porque ele venceu o mundo, ele não diz pode ser que vocês tenham aflições. Não, ele diz que nós teremos. Presta atenção. Quando você vai ver Gálatas capítulo 6, no verso 7, ele fala assim: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Querido, se eu for na rua agora e eu sair igual um retardado dirigindo, não, desculpa, não vou falar retardado porque às vezes tem gente que pega mal. Desculpa, gente, parei sem querer. Se eu sair dirigindo igual um perturbado e bater em alguém, sair muito rápido, atropelei alguém, eu não posso virar e falar assim: ai, Deus está me tratando. Deus não está me tratando, eu estou colhendo o que eu plantei. Eu fui idiota, saí de maluco, levei multa, atropelei alguém. Deus não tem nada a ver com isso. Então a gente está falando de um tratamento que Deus faz para filho. Hebreus no capítulo 12 fala assim: se Deus nos prova, isso é sinal de que somos filhos, porque o pai corrige um filho que ama. Se você não fez nada e você está colhendo alguma coisa que nos seus olhos são ruins, são coisas ruins, é porque Deus está te tratando. O exemplo daqui é Jó. Então, veja bem, eu não estou falando de consequências de besteira que você fez. Não estou falando. Não são consequências de besteira. Eu estou falando a prova que você passa mesmo andando em santidade. Onde muita gente vem com aquela pergunta célebre: Tani, mas eu estou servindo a Deus e está tudo errado, por quê? Não vou mais servir a Deus. Então você o serve porque ele pode te dar. Olha só que interessante. Vamos lá. Eu estou falando então de prova que vem quando nós estamos andando em santidade. Olha só o que aconteceu com Jó. Por que Deus faz isso? Ele é um Deus sádico? É um Deus sacana? É um Deus que quer ferrar com os filhos? Não, calma. Oi, Sofia Mitsuya, a paz. Havia um homem na terra de Uz. O nome dele era Jó. Ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Meu Deus, que cara fantástico. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Não tinha TV naquela época, então eles tinham sexo, né? O seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas, enfim, o cara é gasto. Pra gente trazer isso pros dias de hoje, é mais fácil que tinha um Camaro amarelo, tinha casa em condomínio, tinha na praia e etc, etc. 4, verso 4. Gente, não é possível. Tá todo mundo falando, eu sei, calma. Vai voltar. Tá cortando a voz, Jesus. Vai voltar, calma. Voltou? Eu estou lendo que tá cortando a voz, gente, calma. Agora tá normal. Ufa, então vai. Verso 4. Iam os seus filhos uns à casa dos outros e faziam banquetes e convidavam as suas irmãs. Ou seja, ele tinha uma família unida. O cara era fiel a Deus, o cara era ricaço e o cara tinha uma família unida. Jó tinha tudo que você quer, tudo. Eu quero ter boas condições, eu quero ter família unida e eu quero andar diante de Deus. Jó fazia tudo isso. Verso 6. Olha só. Olha no verso 6. Um dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás apareceu entre eles. O que ele foi encher o saco no céu? Então respondeu o Senhor a Satanás. Olha o verso 7.
De onde você vem, Satanás? Para. Você acha que Deus perguntou porque ele não sabia? Deus não é assim, ele sabe de tudo. Então por que ele perguntou para Jó por que ele perguntou para Satanás de onde Satanás estava vindo? Ele perguntou porque Deus, ele faz as coisas já planejando o desenrolar delas. Olha isso, analisa isso. Dificilmente você vai ver Deus fazendo alguma coisa onde o fim é ali mesmo. Quase nunca. Os planos de Deus sempre são para que o desenrolar da história, no final, isso vai redundar em glória para ele. Isso vai terminar em glória para ele. Então, quando ele perguntou para Satanás de onde Satanás vinha, é porque ele queria que Satanás desse a resposta, porque ele queria o desenrolar dessa história. Vai entendendo. Ele fala assim, de onde você vem, Satanás? E Satanás respondeu, de rodear a terra. Estava passeando através dela, por ela. Então o Senhor perguntou a Satanás, você viu Jó? Que da hora, imagina, gente, que honra Deus te usar como exemplo no céu de quem anda em integridade. Um beijo, Júlia, rapaz. Meu, vocês estão entendendo? Jó, ele era Jó capítulo 1, é o texto, Cláudia. Você está entendendo? Deus chegar para alguém, para o diabo, e falar de alguém, você viu Jó? Que honra, que coisa gostosa. E aí Satanás conversando com Deus, e Deus fala, você viu Jó? Não tem ninguém na terra igual a ele. Homem íntegro, homem que teme a mim, se desvia do mal. Então Satanás respondeu, Deus é muito esperto, gente. Satanás não pegou Deus, entre aspas, de calça curta. Não. Deus falou isso de propósito para que Satanás falasse isso. Gente, para quem serve a Deus, o diabo é um cachorro na coleira. Olha o que eu estou te falando. Quando você serve a Deus de verdade, quando você anda em santidade, eu não estou falando de católico, evangélico, eu não me importo com isso. Eu tô vê Marley, Deus está ostentando os seus servos. Boa. Quando você crê de verdade, ele tem Satanás na coleira. Satanás vai até onde Deus deixa. Uma coisa é o Senhor limitar a ação do diabo na sua vida, e ele faz por amor. Outra coisa é você desobedecer. A sua desobediência não é que Deus perdeu o controle da coleira, ou que Satanás conseguiu sobrepujar Deus em inteligência. Não é isso. É porque você foi enfiar a mão na boca do cachorro. Aí você é tonto, trouxa. Mas quando anda em santidade, Deus deixa Satanás ir até onde ele quer para usar Satanás para que eu cresça. Que é exatamente o que ele fez com Jó. Hoje eu estou falando da prova que você está passando, não por desobediência. Hoje eu não estou falando de resultado de desobediência. Hoje eu estou falando daquela prova que Deus traz na sua vida para que você cresça. Meu Deus, olha só, paizão Alessandro, meu amado, eu vi você no shopping sábado com a Pietra, mas não deu tempo de te abraçar. Vocês estavam descendo a escada e eu sou gordo. Até descer a escada, não dá. Presta atenção, então Deus falou tudo isso para que a conversa chegasse nesse ponto. Deus é genial. Respondeu Satanás ao Senhor, mas também não é à toa que Jó te serve? Otário, é um otário. 10. Porventura você não cercou a sua casa de cuidados e tudo que ele tem? Você abençoa a obra de suas mãos, o gado tem se aumentado na terra. Mas estenda a mão, Deus, toca o que ele tem, e você verá se ele não blasfema contra ti na tua face. Gente, Satanás, ele comeu cocô, não é possível. Ele está chegando para Deus, e ele está dando para Deus um desafio, para que Deus seja surpreso com a resposta. Não, vocês não estão entendendo. O próprio diabo é burro, porque ele não entende, ele esquece que Deus é o Todo-Poderoso. E se Deus é o Todo-Poderoso, ele sabe tudo o que vai acontecer. Como que Satanás lança um desafio para Deus? Tem gente que lê a história de Jó e acha realmente que Deus está fazendo um desafio com o diabo. Aliás, o diabo fazendo um desafio com Deus, do tipo, Deus pensando, nossa, é mesmo, vou tentar a Jó para ver o que fará. Não, velho, ele sabe tudo o que vai acontecer.
quê? Deus estava com Satanás, Deus estava manipulando Satanás para fazer o que ele queria. Vocês conseguem entender isso? E olha aqui, aí ele vira e fala, toca nele, Deus, toca nele, para você ver que ele vai negar o seu nome. Toca, toca. Aí Deus queria que chegasse nisso, não porque ele é sádico, mas porque ele sabia que Jó não ia negar. Vocês conseguem entender isso? Deus só permitiu Jó passar por aquilo porque Deus sabia que Jó conseguiria. Ah, meu Deus, nunca Deus vai te mandar uma prova que você não suporte. Nunca. Você está ouvindo o que eu estou falando? Deus profetizando isso na sua vida, não porque eu sou profeta, mas é porque a palavra de Deus deixa claro, nunca Deus vai te mandar alguma coisa que você não suporte. Aí você fala assim pra mim, nossa Dani, mas eu já vi missionários morrerem. Quem disse que a morte é o que a gente não suporta? O que a gente não suporta é o inferno. O inferno a gente não suporta. Mas morrer em nome de Jesus é a maior das bênçãos. Ah, se um dia alguém chega... De verdade, eu falo isso diante de vocês. Se um dia alguém pegar e colocar uma arma na minha cabeça e vem com essa cabeça e fala, Daniel, sai, negue a Jesus, ou eu tiro na cabeça e você morre agora. Eu vou olhar pro cara e falar assim, mano, sério? Você vai fazer esse favor pra mim? Porque pra mim morrer agora é um favor. Eu vou pra casa na hora. Faz um favor, atira, que você é um idiota se você acha que eu vou negar Jesus. Então a pessoa vem e fala, ah, mas a morte é porque ele não suportou. Não, morte é lucro. O que eu tô falando que não suportar é te fazer desviar. Você só desvia porque você quer. Ninguém desvia com prova. Ninguém. Porque senão Deus seria muito sádico. Você só desvia porque você quer. Porque quem permanece em Jesus tem plena capacidade emocional, física de ser inabalável, espiritualmente falando, em todas as áreas falando. Por isso que Deus deixou Jó passar por isso. Aí olha o que acontece. Verso 12. Então disse o Senhor a Satanás, tudo o que ele tem está nas suas mãos, diabo. Faz o que você quiser. Somente contra ele não toque. Não toca nele, mas contra as coisas dele pode fazer. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aconteceu um dia, olha o verso 13. Está acompanhando até agora? Vocês estão acompanhando? o cara tá orando em língua, digitando as línguas. Ai, que da hora. Verso 13. Sucedeu um dia em que os seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho. Então veio um mensageiro a Jó e disse... Que mensageiro do Apocalipse, né? Pelo amor de Deus. Olha aqui. Verso 14. Jó, os seus bois estavam pastando e as jumentas junto a ele. Então vieram o povo sabeus, sei lá de onde é isso, e tomaram a eles. E os servos mataram a espadada. Só eu escapei. Vocês roubaram suas vacas, roubaram seus jumentos, só sobrou eu. E Jó falou, meu Deus, roubaram minhas vacas. Aí, estando esse mensageiro falando, veio outro e disse, Jó, um fogo do céu caiu, queimou as suas ovelhas, queimou os seus servos, só eu escapei para te falar. Aí o diabo, daí o Jó fala, meu Deus, morreu minhas vacas, meus jumentos, meus servos, agora as ovelhinhas também. Verso 18, estando ele ainda falando, veio outro. Jó, estavam seus filhos e suas filhas comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, e um vento grande veio da além do deserto, derrubou a casa e matou a todos. Na hora, meu Deus, não, para. Cadê a teologia da prosperidade aqui? Fala pra mim. Cadê agora o seu pastor sem vergonha? Que você ensina a sua ovelha a dar R$100, que Deus te devolve 200. Deus vai cap, é isso? Vale gospel cap. Telecena celestial, é isso? Nariz seu. Deus dá, Deus tira. Deus não tem compromisso nenhum em prosperar com dinheiro um servo dele. Deus não tem compromisso nenhum com isso. Tá louco? Aqui, ó, Jó era um cara fiel, absolutamente fiel. E ele perdeu os jumentos, as ovelhas, que era sinal de posse, os filhos. Verso 20, qual foi a reação de Jó? Qual foi a reação de Jó? Se fosse
comigo, eu já ia sair, malditaiada, eu não vou mais servir a Deus, porque minha vida não anda, porque eu só sirvo a Deus se tiver coisa, eu vou largar a igreja, eu vou abandonar, Deus não cuida de mim, mimimi, olha aqui, ó, é atrás do outro, é mimimi, vocês estão lendo I am porque tá ao contrário, mas é mimimi. Teologia da prosperidade não é bíblico, querido. Se você der, Deus pode tirar tudo. Você tem que ler Filipenses capítulo 4. Sei passar necessidade, sei ter abundância, sei passar fome, sei passar frio, sei também ter a barriga cheia. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você crer, Deus vai cuidar de você. Não necessariamente com dinheiro no banco. Não é isso, não é verdade? Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é ter cada vez mais Jesus Cristo dentro de você. E se precisar, ele abre o peixe, arranca a moeda e resolve os problemas. Agora, não tem a menor garantia bíblica de quem serve a Deus é rico. Esquece isso. Isso é doido. Então Jesus e Paulo não serviram a Deus. Porque afinal de contas, Jesus via pro rapazinho e fala: você quer me seguir, filho? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele fala, até as ovelhas tem cova, até os passarinhos tem ninho, eu não tenho onde reclinar a cabeça, quer me seguir? E ele era Jesus, só pra você ver. Mas enfim, qual foi a reação de Jó? Foi mimimis? Foi chororôs? Foi abandonar a igreja? Foi largar Jesus? Foi, vou voltar pro bloco do samba? Vou voltar pro pagode? Vou pro pagode beber, encher a cara? Vou pro bloco de carnaval? Porque afinal de contas não adianta nada servir a Deus? Covarde, você é um covarde. Você é um covarde que segue a Deus por interesse. Tá entendendo? Olha aqui. Ah, Dani, você é grosso. Ué, filho, não aguenta ouvir umas verdades? Vai lá pro mundão, que só fala mentira que te agrada. Jó, capítulo 1, verso 20. Jó levantou-se, depois de ouvir todas essas notícias. Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, sinal de vergonha, tá, gente? É um sinal de desespero. Rasgou a roupa, rapou a cabeça, deitou no chão e fez o quê? Adorou. Meu Deus do céu. Dá até vontade de morder a caneta. Depois de perder tudo, ele ajoelhou e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá, para a morte, né? O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não vou chorar. Não vou, porque eu sou homem. E homem não chora. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que vontade de dar um abraço e um beijo na testa de Jó. Postura, rapaz, isso é postura. Isso é postura. Isso aí é quem entendeu, véio, quem entendeu. Só que eu vou te dizer uma coisa: Jó ainda estava devendo. Devendo o que, Dani? Jó ainda não estava no estado que Deus queria. Ele ainda não estava lá. Porque Deus, ele não aceita nada menos que excelência. Se Jesus Cristo veio e foi perfeito, é para que a gente busque ser perfeito. Ah, mas eu não consigo. Eu também não. Mas eu não vou desistir de ser. Eu não vou desistir de ser. Eu não vou desistir de ser. Eu não sou covarde. Se eu cair, a Bíblia fala: o justo caiu 1, 2, 3, e de todas o Senhor levanta. Levanta e anda. Aí eu quero ouvir, eu quero um espelho. Eu quero um espelho. Como é que eu faço? Pego o minério de prata, coloco dentro da bandeja, fogo. Aí vai brotar as impurezas. Tira. Ai, ainda tá turva, mais fogo. Aí arranca as impurezas. Ai, ainda tá turva, mais fogo. Aí quando ele tira as últimas impurezas, ele olha, a prata tá pura. Quando a prata tá pura, o ourives olha. Sabe o que ele enxerga? Ele enxerga a cara dele. Quando Deus te põe na prova e ele tira aqueles pedacinhos que tá atrapalhando, ele vai olhar e ele vai ver a face do filho dele em você. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Deus olha para a sua vida e vê Jesus. Meu Deus. Capítulo 2. Vindo outro dia, aliás,
os filhos de Deus vieram novamente apresentar-se diante do Senhor. Capítulo 2, verso 1. Agora verso 2. Então o Senhor disse a Satanás: Satanás, de onde você vem? E respondeu Satanás: Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E aí 3. E disse o Senhor: e você viu Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, homem reto, temente a Deus, desvia do mal, retém a sinceridade, mesmo você tendo me incitado contra ele para consumi-lo sem causa. Cara, eu sou fã de Jó. Fã. Eu vou explicar o espelho de novo. O ourives coloca bastante fogo no minério de prata. Só que o minério de prata ele vem da natureza misturado com várias outras rochas. Para você separar uma rocha da outra, você tem que pôr fogo. Para pôr fogo, você tem que ir lá esquentar para brotar as pedras que você não quer. Aí você vai tirando. Aí quando você vê que aí ele olha, porque a prata ela é bem reluzente, é como se fosse um espelho. E aí você bota mais fogo, quanto mais fogo, mais impurezas brotam, até que aquela prata esteja tão pura, tão perfeita, tão límpida, que quando o ourives olha para a prata, não tem mais impureza, ele vê o rosto dele. Isso é a mesma coisa que Deus faz com a gente. Ele nos põe à prova. Deus estava colocando Jó à prova, botando fogo na vida de Jó para tirar as impurezas, para que quando Deus olhasse, ele visse o rosto dele refletido. Deus ele te põe à prova para que você ande em uma sinceridade, como é que eu posso falar? Não desista, você permaneça tão fiel que Deus vai olhar para você, ele vai ver refletida a face de Jesus em você. É isso que é a palavra, é isso. Porque a verdade é que um filho infiel, o filho que não é firmado na rocha, o primeiro fogo que tem na vida dele, ele espana, velho. O primeiro probleminha que ele tem, ele desiste. Desistir é muito fácil, véio. Desistir é muito fácil. Por isso que o céu é para herói, de verdade. O céu é para miserável, que nega a si mesmo, que abre mão dos seus direitos, que morre. E é isso, cara. O céu é para esses caras. O céu é para quem não tem amor à própria vida. Porque se eu amasse a minha própria vida, eu ia querer que todo mundo se explodisse. Pessoal que gente, eu passo o dia respondendo e-mail, eu passo o dia respondendo gente. Eu podia virar e falar assim: quero que todo mundo vai se lascar. Mas isso não é amor. Isso é amor aonde? Só se for no quinto dos infernos. O mundo ensina cada um a olhar para o próprio umbigo, mas não é assim. Volta para o verso 4. Jó 2, 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: Jesus, Deus, é pele por pele, é olho por olho. Tudo que o homem tem, dará pela sua vida. Você tirou as coisas de Jó, mas ele ainda está saudável. Tira a saúde de Jó para você ver como ele não vai blasfemar. Então disse o Senhor a Satanás: ok, vá lá, contra ele faça o que você quiser, somente não tire a sua vida. Meu Deus. Verso 7. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Meu e-mail é daniel.saad@uol.com.br. Gente, espera acabar o ao vivo e aí vocês fazem as perguntas, senão eu perco o raciocínio. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de feridas malignas, desde a planta da cabeça até a ponta do pé. Jó tomava um caco de telha para se raspar com ele e estava sentado no meio das cinzas. Então a sua mulher disse: ai Jó, vai lá, amaldiçoa a Deus e morre. É o tipo do irmão que, cara, você tem que começar a saber com quem você anda. 1 Coríntios capítulo 15 fala que as más conversas corrompem os bons costumes. O que você menos precisa na hora do aperto é mais gente babaca para pisar na tua cabeça. O que você menos precisa de quando você está caído é gente babaca para enfiar o dedo na sua cara. Porque quem acusa é Satanás. Satanás vem do grego acusador. Só para você entender, quem acusa é o diabo. Não estou falando aquela história do não julgueis. Calma. Julgar faz parte do ministério, sim. João capítulo 6 fala isso. Julgue segundo a reta doutrina. Eu tenho que chegar pro meu irmão e falar: filho, você está fazendo coisa errada. Eu estou julgando o que você está
fazendo errado, eu estou te exortando. Isso é uma coisa. Agora eu virar e falar assim: você vai para o inferno, seu pecador maldito. Isso é o julgamento do diabo. Isso é acusação, é diferente. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Jó tinha uma mulher louca. A mulher de Jó era perturbada. Jó passando um problema terrível. O que ele precisava era um abraço, uma oração, um louvor. E o que ele tinha? Uma louca falando para ele desistir de Deus. Isso é para você, esposo, esposa, idiota, que o seu marido, quando faz... o marido vai na igreja, a mulher não. O marido tá lá lutando contra o pecado. Eu falei João 6, obrigado, Ale. É João 7. Errei por um capítulo. Obrigado, Ale. João 7, 24. Aí o marido tá lá na igreja. Tá lutando. Aí ele vai em casa, por algum motivo ele chuta a mesa e fala um palavrão: ô pombas! Aí a mulher vira, fazendo tricô: nossa, mas você não vai na igreja? Trouxa, isso é a pior coisa pra se falar. Isso não ajuda ninguém. Nossa, mas não é você que é o crente? Eu tenho uma ânsia desse tipo de comentário, cara. Não ajuda em nada. Isso não é comentário que não ajuda. Foge de gente assim, gente que suga a tua energia, foge. Ai, Dani, mas Deus não mandou amar? Mandou amar, mas não mandou ser seu otário. É diferente. Verso 10. Porém Jó respondeu: ai, que bom que Jó não era banana. Gente, que bom. Oi, Renata, Ramori, te amo. Você e o Bernardo. Jó respondeu para ela: você fala como uma doida. Você fala como louca. Nós recebemos o bem de Deus. Por que não receberíamos o mal? Gente, vocês estão entendendo? Se Deus me manda o bem, glória a Deus. Se Deus me manda o mal, glória a Deus também. Não é porque ele é malvado. Gente, entenda. Toda a prova de Deus, todo o mal que Deus manda, mal entre aspas, porque é mal aos seus olhos, é o mal que ele está te corrigindo a rota. Ele está corrigindo a sua direção. Deus vai tirar o que está sugando a sua intimidade com ele. E ele não é malvado. Vem gente encher meu saco falando: ai, Dani, meu namoro acabou. Meu namorado não ia na igreja. Ele falava palavrão, ele bebia, ele era violento, mas eu amava ele. Eu tive promessas. Que promessas, velho? Que promessa? Promessa que Deus tem para sua vida é de paz, não é de trambolho. Namoro não é Espírito Santo de Deus. Namoro não converte. Você não vai namorar alguém para converter essa pessoa. Quem converte é Jesus. Ai, não, porque eu vou namorar com ele, porque no namoro ele muda. Mentira. Ah, mas eu conheço um caso que aconteceu. Um caso que deu certo. Eu te falo 95 que deram errado. Vai arriscar? Você vai arriscar? Tudo o que te atrapalha, Deus tira, glória a Deus. Tudo que vem para mim, que de cara parece ruim, calma. Quando eu recebi a notícia: você vai ter que fechar a empresa na Volkswagen, na hora eu falei: Deus, onde está você? Que já modificou a minha vida. E modificou mesmo. Deus, onde está você que não cuida do Dani? E olha os planos que ele tinha. Jeremias 29:11, todo mundo conhece. Os planos de Deus. Os planos de Deus são maiores que os teus. Ele tem planos maiores. Não é mal, é correção. Muito bem, Gabriela Guedes. Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Verso 11. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó sobre o mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar para o consolar. Que consolo do capeta, né, velho? Meu Deus, se você olhar os 3 amigos dele, era um consolo do tipo... sei lá, você termina o namoro e o cara vira e fala assim: ah, mas tem mais peixes no mar. Isso não é consolo, isso é pra piorar, velho. Jeremias 29:11. Depois você dá uma lidinha lá. E levantando de longe os seus olhos, não reconheceram o amigo. E choraram e rasgaram o seu manto. E sobre as suas cabeças lançaram pó. Os caras chegaram, quando eles viram Jó, eles ficaram em choque. Meu Deus. Olha o estado de Jó. O cara tá, como diz aqui em Taubaté, o cara tá no bico do corvo. Ele tá o fio da rabiola. Ele tá só o pó. Verso 13. Eu achei bonitinho isso que eles fizeram. Sentaram-se com eles na terra por 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe dizia palavra alguma, porque viram a dor que era muito grande. Às vezes, cara, tem gente que tá ruim, também tá mal, e você não sabe falar. E às vezes você não precisa falar nada. Tudo que a pessoa precisa
é que você dê um abraço nela e fique ali com ela, abraça, fala, irmão, tamo junto, irmã, tamo junto, tamo aqui todos juntos, e chora junto. Eu lembro de um amigo meu da igreja, amado, cara, eu não vou falar nomes, né, começa com a letra, não vou falar. Ele traiu a esposa, idiota, traiu, caiu feio, e a esposa mandou ele pra fora de casa. Ele ia na minha casa, e ele sentava no sofá e chorava. Aí eu ia falar alguma coisa pra ele falava, Dani, eu não quero que você fale nada não, deixa eu chorar aqui com você só. E ele chorava. Glória a Deus, ele conheceu Jesus de verdade, mas eu achei interessante isso de, quando a pessoa tá mal, eu não necessariamente preciso de ir lá e dar aula de teologia pra ela. Ela não tá precisando, ela tá precisando de um abraço sem perguntas. Ela precisa que se abrace e a ame. Se abraça e fala, tamo junto, e ora, põe a mão na cabeça e profetiza a bênção sobre a vida dela. É tudo que ela precisa, Eu conheço um cara que foi salvo por um beijo no rosto. Você sabia essa? Conheço um homem que conheceu Jesus porque ele ganhou um beijo no rosto. Uma igreja lá em Londrina, a igreja Batista do Pastor Glênio. Quem for de Londrina e for lá no Pastor Glênio, dá um abraço nele, fala que o Daniel Sá de Taubaté ama ele. O Pastor Glênio chegou na igreja e estava cheio de irmão antes do culto, né? E tinha um cara na parede, mexendo na parede. E o pastor Glênio tem a mania de chegar e dar um beijo no rosto dos irmãos. Aí ele ia lá, beijo num, beijo no outro, beijo no outro. O irmão da parede, ele abraçou e deu um beijo também. Quando ele olhou, o pastor da parede estava chorando. O rapaz da parede estava chorando. O rapaz não era irmão da igreja, nada. Ele era um pedreiro, velho. Ele estava rebocando a parede. E ele nem crente era. Quando o pastor chegou e deu um beijo, ele pegou ele em choque. Ele começou a chorar. E aí os irmãos foram entender. Ele disse que ninguém nunca tinha dado um beijo nele, nem o pai dele. Então o fato do homem ter dado um beijo nele, mexeu com ele, que ele começou a chorar. Já falaram do amor de Deus, o pedreiro aceitou Jesus por um beijo no rosto. Você tá entendendo o valor que tem um carinho na vida de alguém? Beleza. E consolado por 7 dias. Eu não quero mais falar da história de Jó. Eu quero falar do resultado disso. Você vai ver a partir do verso 3, do capítulo 3, capítulo 4, até o capítulo 40, você vai ver por 37 capítulos, 38 capítulos, você vai ver um diálogo de Jó com Deus, com os amigos, do sentido assim, Senhor, mas por quê? Querendo uma explicação, querendo um entendimento. E você começa a ver que a sujeirinha de Jó começa a brotar. Lembra que eu dei o exemplo da prata? Quando você bota o fogo lá, que a prata borbulha, a impureza brota, começou a brotar a impureza de Jó. A impureza de Jó, Deus sabia, e foi por isso que ele deixou, para que essa impurezinha tirasse. Isso porque Jó era um homem íntegro, velho. Ele não era um crente bunda mole, ele era um crente fiel. Aí Deus apertou, e aí saiu a pérola. Jó, por diversas vezes, vai questionar Deus. Nem é o porquê ou nem o pra quê, mas ele vai questionar, eu não merecia. Sabe qual era o pecado de Jó? A maldita justiça própria. Você já ouviu falar disso? Justiça própria é quando você acha que você merece alguma coisa. É quando você acha que você tem direitos. Eu tenho direitos. Eu entrei pro reino de Deus e eu tenho direito de fazer a minha vontade, sim. Deixa eu dizer, você não tem, não. Se o seu corpo é de Jesus, você vai fazer o que ele quer. Eu entreguei o meu corpo para ele. Então agora o meu corpo é dele. Ele faz o que ele quiser. Não é mais você merece. Dani, mas eu sirvo a Deus todos os dias, logo eu mereço ser cuidado por Deus. Não, você não merece. O que você merece é o inferno. E Deus, por misericórdia, te dá o céu. Você não merecia céu. Você não merecia nada. Eu não mereço nada. A gente é miserável, pecador. E se você não entende o que eu estou falando, é porque você ainda tem um pouquinho de justiça própria no seu coração. Se você acha que você é bonzinho, é porque você não entende o que é o padrão de bom para Deus. O padrão para Deus de bom é Cristo. Qualquer coisa menos que Cristo não é bom. Então não tem ninguém bom. Se você acha que você é bom, você tem que ser mais que Jesus, velho. Para você ser mais que Jesus ou igual, aí você é bom. Se você não é igual a Jesus, você não é bom. E se você acha que você é justiça própria, ainda está muito forte no seu coração. E sabe por que Deus não abençoa quem é cheio de justiça própria? Porque você vai ter dificuldade em dar glória a Deus pelo que Ele te deu. Você ainda vai achar que foi seu. Não, mas o meu carro eu comprei com o meu esforço. Mentira, velho. Se você acordou de manhã com fôlego de vida, é porque Deus deu fôlego de vida. Não, Dani, mas a minha faculdade eu me formei com o meu esforço. Mentira. Se Jesus não te desse fôlego de vida, você tinha morrido no meio da faculdade, velho. É mais ou menos assim.
Jó, ele começa... Eu não vou ler porque são muitos capítulos, são muitas passagens, mas se você analisar desse ponto de vista, a partir do capítulo 3 até o capítulo 40, Jó vai questionar Deus sobre a justiça própria dele. Ele vai pegar, falando assim, do tipo assim, Deus, mas eu não mereço passar por isso. Deus, mas eu sacrificava. Deus, mas eu orava. Deus, mas eu fazia isso. E para que isso fosse perdido, Deus deixou Satanás fazer o que Satanás pediu. Satanás é tão idiota, cara, que ele achou que Deus deixou porque realmente Satanás pediu. Quando na verdade Deus, ele deixou Satanás. Deus deixou Satanás pedir para Deus deixar, para Deus usar Satanás de instrumento para que Jó fosse fenomenal. Meu Deus. Eu quero pular agora com você pro capítulo 41. Deixa eu ver. Não é 41. É Jó capítulo 43. 43? Não existe 43. Até 42. Capítulo 42. Jó capítulo 42. Tá terminando já, gente. Mais 15 minutos eu termino a mensagem. Depois de tudo, você vai ver, a partir do capítulo 38, Deus levanta do trono e fala, agora chega o mimimi de vocês. Lembra aquele meme que estava famoso, do Turn Down for What? Que descia o óculos e a pessoa chegava e arregaçava? Deus, a partir do capítulo 38, é o Turn Down for What? Jesus chega like a boss. Ele chega e fala assim, onde você estava quando eu fiz as estrelas? Onde vocês estavam quando eu fiz a chuva cair? Onde vocês estavam quando eu dei os limites do mar? Onde vocês estavam quando eu criei cada estrela e dei nome para cada uma? Onde vocês estavam quando eu acendi o sol? Onde vocês estavam quando eu fiz os animais começarem a respirar? Onde vocês estavam quando eu fiz brotar as primeiras plantas? Onde vocês estavam? E vocês querem vir me dar conselho? Onde vocês estavam quando eu criei o mundo? Qual de vocês me ajudou em alguma coisa? Deus já chega e ele fala, quem de vocês quer me explicar as coisas? Quem de vocês que quer me determinar as coisas? Quem é você, ser humano, para achar que dá ordens a Deus? Quem é você que acha que você consegue determinar o que você quer e dar ordens para Deus? Quem você acha que quando você faz jejum você obriga Deus a fazer alguma coisa? Você acha que quando você faz uma campanha você obriga Deus a te fazer alguma coisa? Você é um paspalhão, você é um fanfarrão. Então volta desde o começo. Então depois dos 38 capítulos de briga entre Jó, os amigos e Deus, Deus chega e fala, agora chega. Capítulo 38, 39, 40, 41, aí é Deus só dando aquelas verdades que a gente gosta de ouvir. E aí o interessante é que Jó cai em si. E ele percebe que ele não tem o direito de dar nenhum conselho para Deus. Ele percebe que de Deus, cara, a gente não tem que querer mandar, ensinar, determinar, ordenar quem é a gente, velho. Quem somos nós? E aí ele vira para Deus e fala, Senhor, olha o verso 5, Jó capítulo 42, no verso 5, é o coração do livro. É ali que você vai entender o porquê que Deus fez tudo o que ele fez com Jó. Por que ele permitiu tudo. Jó vira e fala, Senhor, antes eu te conhecia com meus ouvidos, mas agora, Senhor, eu te vejo com os meus olhos. Antes da prova, olha só o que eu vou falar agora para você e guarda isso no seu coração para sempre. Antes da prova, você tem uma ideia de quem Deus é. Você tem um entendimento de quem Deus é. Mas depois que você passa pela prova de pé, aí você tem uma experiência de quem Deus é. Você conseguiu entender isso? Se você não passou pela prova, você tem um entendimento de quem Ele é. Mas depois que você passa pela prova, você tem experiência. Jó nunca mais seria o mesmo homem. Porque ele poderia agora abrir a boca e falar, eu sei quem é o Senhor, eu sei que Ele sustenta. Como eu vou saber que Deus é o Deus que sustenta se eu não precisar de sustento? Como eu vou saber que Ele é o que cura se eu nunca fui doente? Como eu vou saber que Ele é o que salva se eu nunca me reconheci perdido? Como eu vou saber se Ele é o que consola se eu não chorar diante dEle? Como é que eu vou saber que Deus é o que responde se eu não orar perguntando? Como é que eu vou saber que Deus é aquele Deus que me ama se eu não o buscar? Vocês estão entendendo, gente? Toda a experiência de Deus, toda a experiência de conhecimento
passa pela prova. Eu não conheço um homem ou uma mulher que são diferenciados, eu não conheço um deles. Eu tenho passado noites chorando por conta da prova que Deus mandou sobre a vida deles. Mas em compensação, eu também não conheço nenhum homem e nenhuma mulher desse calibre que não consegue encher os olhos de lágrimas quando vai falar do Senhor Jesus. Porque eles não estão falando de uma ideia, eles não estão falando de uma religião abstrata, vazia. Eles estão falando de uma pessoa real que habita com eles. Quando eu passo pela prova de pé, eu sei quem Deus é, não mais pelo que os outros falam, mas porque eu posso falar. Eu sei quem é Deus, porque Ele me sustentou na hora escura. Eu sei quem é Deus, porque quando eu estava sozinho, Ele não deixou sozinho. Eu sei quem é Deus, porque quando eu não tinha resposta, Ele mandou a salvação. Eu sei quem é Deus, porque quando eu clamei, Ele me respondeu. Ainda que demore, mas Ele sempre responde. Eu quero terminar lendo, para terminar, Gênesis capítulo 6. Só para terminar, porque já está muito longo esse bagulho aí. Aqui, verso 12. Gênesis 6, 12, 13 e 14. Ele vira e fala assim. A Eli tá passando, mas eu não vou mostrar ela porque ela tá de pijaminha. Mas eu fiquei morrendo de vontade de mostrar, porque tá a coisa mais linda. Mas deixa que só eu vejo. Gênesis 6, verso 12, 13 e 14. Para terminar. Viu Deus a terra e viu que estava corrompida, porque a carne havia, toda a carne havia corrompida. Então disse Deus a Noé: o fim está vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei, os destruirei. Mas você, Noé, faz para ti uma arca de madeira, farás compartimento e passará betume por dentro e por fora, etc. Por que é que Deus deu esse chamado para Noé? Por que Deus falou para Noé fazer arca? Noé nunca tinha chuva. Por que Deus fez isso? Deus fez isso porque Noé era sincero. Se você é sincero e você ouviu o chamado de Deus, você entra debaixo do propósito dele. Mas, gente, era uma empreitada impossível. Aí que tá. Deus só chamou Noé porque Ele daria para Noé, oh Deus, que eles entendam. Ele só chamou Noé porque Ele daria para Noé as condições intelectuais e as condições físicas, de dinheiro, de madeira, para que ele cumprisse aquele chamado. Se você foi chamado para o reino de Deus e você está passando pela prova, você tem que lembrar da fidelidade de Jó e você tem que se lembrar do chamado de Noé. Noé só passou aquele chamado porque Deus daria as condições para que ele terminasse a obra. Noé só conseguiu ouvir a voz de Deus e receber aquela promessa porque Deus era quem daria todos os recursos. Então eu quero terminar essa passagem de hoje, essa mensagem de hoje, te falando que o mesmo Deus que te chamou é o Deus que vai te sustentar. O Deus que te faz passar por essa prova é um Deus que conhece os seus limites e Ele está querendo extrair o mais doce que tem dentro de você. Ele quer tirar o que ainda está errado para que permaneça só o que é agradável para Ele. Então não desanima não. Essa prova tem tempo para acabar. Toda prova na vida do fiel tem data de validade. Ela tem uma hora para acabar. E eu nunca vi, depois de um deserto, não chegar um oásis maravilhoso. E você vai encher a boca e falar, glória a Deus. Não mais porque o meu pastor fala, não mais porque os irmãos falam, mas porque agora eu consigo ver. Esse é Jesus. Ele é fenomenal. E é por isso que eu adoro. Beleza? Beleza? É isso. Quem quiser ver desde o começo, eu vou colocar editado no YouTube. Tá bom? Deus abençoe. Guarde. Pro irmãozinho que perguntou. Dani, quero abençoar você ali. Manda um e-mail para mim. daniel.saad@uol.com.br. Eu te coloco no grupo dos fiéis. O grupo dos fiéis é o grupo que abençoa ele sempre que podem. Porque hoje eu e ela, a gente vive disso. A gente vive da obra. E eu
cada 3 dias eu mando uma crônica só para esse povo, porque eu acho justo que eles me abençoam, eu abençoo eles também. Beleza? Deus abençoe, um beijo e tchau.